Bom dia, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos outra vez. Nós vamos estudar uma proposta do Deepak Chopra e também de Jesus. Nós vamos ver isso já já. Eu quero agradecer a Deus por este momento em que nós estamos sempre estudando, procurando melhorar nosso desempenho como seres humanos, né? Que Deus nos abençoe a todos, abençoe o planeta Terra lindo que nos hospeda momentaneamente e abençoe toda a população do planeta Terra. Tenhamos a nossa fé para atravessar este momento de pandemia. E agradeçamos também, são provas que nos fazem evoluir, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estudar sobre a sugestão de adotarmos uma postura, a postura do autoobservador. E as nossas fontes são o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, e a filosofia do Deepak Chopra em si. Deepak Chopra é um médico indiano que cursou medicina em Boston, nos Estados Unidos, e escreveu muitos e muitos livros, todos voltados para a evolução e a felicidade humana. E nos sugere que num momento de desequilíbrio emocional, nós adotemos a postura do auto-observador. Ou seja, que nós procuremos observar em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, o que estivermos sentindo e o porquê de eventual turbulência emocional. Estamos observando as turbulências. O auto-observador seria assim designado por esse termo próprio quando o ser humano tem o propósito pessoal de se vigiar o tempo todo, observando suas emoções e descobrindo os elementos que lhe provocam o desequilíbrio emocional. Jesus também nos aconselhou a autovigilância, e Mateus registra em seu Evangelho, no capítulo 26, no versículo 41, a palavra do nosso amado Mestre: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Este alerta do Divino Mestre nos leva a entender que devemos lançar a mão da prece sempre que nos encontrarmos diante de algo que nos atraia com muita veemência, mas que não nos convém do ponto de vista moral. A prece, por mínima que seja, sendo sincera, estabelece nossa conexão com amigos do alto que nos influenciarão para a resistência diante da tentação. E assim nós estamos fortalecidos para usar corretamente o nosso livre-arbítrio. Só nós atuamos sobre o livre-arbítrio. Deus respeita profundamente nossa liberdade de escolha da atitude que queremos tomar. Deus nos ampara com seu infinito amor, nos mostra o caminho. Compete a nós a escolha. Então vemos que o termo autoobservador designa a postura humana com o propósito pessoal de um indivíduo se vigiar o tempo todo, observando suas emoções, as causas que o alteram emocionalmente em suas reações, principalmente no convívio. Ou seja, o autoobservador é aquele que deseja esmerar seu comportamento na vida em geral, com ênfase no relacionamento. Para quê? Para aprimorar seus sentimentos, suas maneiras, suas expressões, seu jeito de se comunicar e aprimorar também a imensa gama de suas reações em diversas circunstâncias. O propósito da autoobservação é evoluir, pois todos nós estamos fadados à evolução. Com isto, o ser humano vai aprimorando incessantemente também seu palavreado, mas principalmente suas reações a determinados estímulos naturais da vida no dia a dia. Nós espíritas adotamos a reforma íntima, que abraça muito dessa autovigilância. O convívio do ser humano acontece em todos os vários papéis que nos cabe vivenciar nesta linda escola em que estamos momentaneamente matriculados, o planeta Terra. Se nós adotássemos por um período de 3 anos
A postura de autoobservador, isto é, se nós prestássemos atenção ao nosso desempenho no relacionamento de maneira fortemente determinada nesses 3 anos, como se fosse assim um tratamento médico contra uma grave enfermidade, nós começaríamos a nos observar como se fôssemos um ator no palco da vida. Na verdade, então, somos todos atores, desempenhando papéis muito diversificados. Em família, nós teríamos o papel de filhos, de cônjuges, pais, netos, tios, sobrinhos e toda a gama de relacionamento dentro da família. Então, nós vamos ver, então, profissionalmente, sem vínculos empregatícios, não considerando profissões liberais, nós vamos ver que seríamos patrões e empregados em níveis sociais e status muito diferenciados conforme nossa profissão, conforme a cultura do país em que nós nos encontrássemos e conforme muitos outros fatores que podem ser comuns a todos, mas aqui, especificamente, nós estamos falando de fatores peculiares a cada um. Então, a diversidade de nossos papéis é imensa, mas para estas breves considerações de hoje, no tempo exíguo de que dispomos, podemos restringir apenas a nosso relacionamento em família. Como filhos, em tenra idade, seríamos afetuosos e emocionalmente dependentes. E na adolescência, nós já cometeríamos grosserias e até poderíamos desafiar nossos pais taxando-os mentalmente de ultrapassados ou de idosos que não sabem o que estão dizendo. Veja só que audácia. Entretanto, à medida que nós chegássemos à mocidade, como autoobservadores, agora já conscientes da nossa opção, nós nos censuraríamos por eventuais indelicadezas e por sermos ainda baldos de cortesia. E então observamos-nos com interesse em depurar nosso comportamento de seres humanos que desejam evoluir moralmente, emocionalmente, intelectualmente. Procuraríamos ser mais compassivos para com nossos pais, mais solícitos, mais respeitosos, mais companheiros. Quando nos tornássemos pai e mãe, então nosso coração se tornaria mais sensível, mais sentimental. Nossa condição de autoobservadores nos faria ser filhos amorosos, dóceis, solícitos, prestativos para nossos pais, agora que nós temos filhos. Então já conhecemos o papel de pai e mãe melhor. E para simplificar, vamos imaginar então um casal que tenha decidido vivenciar 3 anos de apurada autoobservação, cada um de per si. Só o fato de terem o mesmo objetivo evolutivo já seria um forte traço de união entre os dois. Como cônjuges, eles procurariam ser mais gentis, mais discretos, mais atenciosos, mais unidos, mais companheiros, mais suaves, almas mais íntimas, elegantemente íntimas em todos os momentos. Formariam uma parceria para a felicidade e para a fidelidade. Enfim, formariam uma união sadia e gratificante. E assim, veriam nesse relacionamento conjugal surgir do amor uma linda, profunda e inabalável amizade. Primeiro, porque desenvolveriam a afinidade que tinham quando se conheceram, tanto é que essa afinidade os aproximou. E depois desenvolveriam também a confiança um no outro, cultivariam o prazer da companhia um do outro, sempre cada um de per si, na postura individual e independente de autoobservador. A cada dia, sentiriam aprimorado seu relacionamento de cônjuges. Não haveria vacilos nessa união. Haveria, sim, sinceridade e parceria. Considerando o propósito de passar 3 anos em autoobservação, cultivariam
a sinceridade, a lealdade e se alegrariam um com o sucesso do outro. Tanto o sucesso nas relações profissionais, quanto o sucesso no relacionamento com parentes, amigos, companheiros e contemporâneos. Entretanto, esses 3 anos na postura individual, como autoobservador, não seriam um mar de rosas para ninguém. Para chegar ao ponto que cada um idealizou, cada um de per si cometeria muitos erros involuntariamente, repetiria muitos erros involuntariamente e levaria muitos escorregões involuntários. O indivíduo passaria por momentos de raiva, de desequilíbrio emocional e, eventualmente, até de ódio. Cometeria independentemente muitos atos de egoísmo ao longo da caminhada. Incorreria em grosserias em momentos de vaidade, de orgulho, de amor próprio ferido. Por mais determinado que o indivíduo estivesse nesses 3 anos, seja a esposa ou o marido, seguramente teria vivenciado ainda momentos difíceis de impaciência, de cansaço, de saturação. E nós, quanto mais determinados estivermos na prática do bem, ou em nossa autocrítica, ou na autoeducação, ou em nossa silenciosa reforma íntima, mais visados seremos pelos adversários espirituais. Na questão 465 de O Livro dos Espíritos, nós indagamos: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para que sofrais como eles, por sentirem inveja, por não suportarem que haja seres felizes. E a questão 466 indaga: por que Deus permite que tais espíritos nos incitem ao mal? Resposta: espíritos imperfeitos são instrumentos próprios para pôr em prova a fé e a constância do ser humano na prática do bem. Seguramente, quem quer que seja que realmente se dispuser ao trabalho interior de 3 anos de autoobservação com propósitos evolutivos, passará por muitos desafios. Trata-se de um trabalho silencioso, firme, perseverante, que exige atenção permanente. Em qualquer fase da vida que decidimos fazer essa experiência sagrada, vamos ter desafios, vamos escorregar, muitas vezes vamos cair feio, mas faz parte. O casal que tiver mantido esse propósito nesses 3 anos de autoobservação individual, respeitando o ideal, levando esses 3 anos a sério, com disciplina, ambos atentos à meta, além de cônjuges terão se transformado em verdadeiros amigos. Um jamais sentiria inveja do outro, os dois seriam fiéis parceiros, teriam uma amizade depurada e enraizada, uma amizade ampla e iluminada, uma amizade de alegria e de boas vibrações de um para com o outro sempre, não só quando algo de bom acontecesse, talvez até quando o outro sofresse um insucesso em seus propósitos. O amigo íntimo então terá a delicadeza de pressurosamente estender a mão ao outro e de lhe proferir palavras de conforto moral, ou, se necessário, teria a delicadeza de se calar para ouvi-lo. A amizade verdadeira os fortaleceria num profundo entendimento mútuo. Isso é raríssimo e é maravilhoso, os cônjuges poderem contar um com o outro, tanto nos momentos difíceis e adversos, quanto nos momentos em que se conscientizarem de que vivem uma união sólida. Nessa experiência de autoobservadores, não há clima para falsidades entre dois amigos verdadeiros, pois estarão unidos por um laço divinal de sinceridade e honestidade. Um amigo tem o dever de falar honestamente o que pensa. Entretanto, essa fala terá que ser muitíssimo delicada, expressa com suavidade, com interesse e respeito pela parceria,
Pode ocorrer de um não querer ouvir o que o outro lhe deseja falar, mesmo sendo óbvio que ele o fará com a melhor das intenções. E claro, se o parceiro ainda não estiver pronto a ouvir eventuais críticas, embora proferidas com a intenção de lhe ajudar, sem querer, aquele que fala pode ferir o outro, pode magoá-lo. Isto é indício de que a humildade precisa ser mais trabalhada. Quando esse trabalho de autoobservação for centrado na evolução espiritual, cumpre de nossa parte, pelo menos, tentar evitar susceptibilidade excessiva e nos esforçarmos para entender que a experiência desses 3 anos de autoobservação será uma experiência desafiadora mesmo, faz parte. Principalmente porque estamos matriculados nesta escola, que é um planeta de provas e expiação. Mas haverá também os momentos de alegria pelos sucessos conquistados. Nessa experiência de 2 amigos verdadeiros, um saberá dar suporte ao outro. Eles saberão aguentar a prova e serão contemplados com uma humildade divinal, digamos assim, conquistada ao longo do processo à custa de muita vigilância. Esses 2 amigos terão edificado, embora a duras penas, mas também com sabedoria e amparo espiritual, o tesouro da confiança mútua. Esse tesouro é construído ao longo do tempo. O importante seria usarmos o tempo lembrando a observação de André Luiz, quando nos alerta: se o homem soubesse o valor do tempo. Também Emmanuel nos adverte que o tempo é patrimônio do ser humano e enfatiza que devemos manter em mente que esse estágio aqui na Terra é uma jornada espiritual de grandíssima importância. O amigo íntimo legítimo é companheiro elegante, ético, respeitador, e o parceiro de tão belo tesouro tem certeza absoluta da nobreza do outro. É uma edificação a 4 mãos para a eternidade, como se fosse assim um lindo concerto a 4 mãos ao piano, executando a sublime sinfonia da vida. Um amigo verdadeiro, genuíno, depurado na autovigilância, será sempre compreensivo e paciente para ouvir as confidências do outro, coisa rara, aliás. E se ainda temos queixas e reclamações, isso também é sinal de que devemos aprimorar nossa atitude na capacidade de aceitação inteligente de problemas naturais da vida aqui na Terra. Devemos nisto reconhecer a bondade divina e a sua inequívoca e perene justiça. Se nós passamos por uma prova, é porque ela se faz necessária para a nossa depuração espiritual. O autoobservador aprende a nada reclamar, mas a agradecer sempre. Em vez de reclamar, agradeçamos a Deus. Os problemas são bênçãos para o nosso intelecto. Estudando-os com calma e lucidez, nós os estaremos resolvendo e, com isso, estaremos desenvolvendo nossa inteligência. O autoobservador está constantemente trabalhando interiormente para erradicar o melindroso amor próprio, ou seja, empenha-se em se curar do orgulho, da vaidade, da altivez e de susceptibilidades daí decorrentes. Faz parte sermos compreensivos para com nós mesmos. Entender que nosso trabalho de autoobservação não deve jamais ser um martírio, mas sim uma honrosa tarefa que assumimos espontaneamente e que, como estipulamos apenas 3 anos de vigilante trabalho, não podemos nos descuidar. Nossa vida não tem que ser como a vida de um condenado, de um presidiário. Não, exerçamos nossa autovigilância com suavidade, paciência, bom ânimo, um interesse profundo e com amor por nós mesmos. E que esse amor não seja confundido com vitimização.
Sofrer, todos nós sofremos no nosso planeta de provas e expiação, mas não devemos cultivar lembranças dolorosas de tristes sofredores. Aqui na Terra, o sofrimento está implícito em nosso currículo, entre aspas, não como sofrimento, mas como oportunidades libertadoras, até mesmo da expiação. Não percamos tempo chorando por autopiedade. Será saudável mantermos conversas mais profundas, abrir o coração com um amigo parceiro de ideal. Assim como saudável também será nós procurarmos divertimentos sadios, moralizados e alegres. Usemos, portanto, o tempo, tanto para o trabalho como para o descanso. Devemos levar a sério nossa postura de autoobservador, mas com suavidade e alegria. Perdoemo-nos quando errarmos. Evitemos energicamente não nos atrelarmos a culpas. O importante é seguir adiante, vigilantes e felizes, para não reiterarmos o erro. Nossa vida deve fluir naturalmente. Nada de barreiras levantadas pela autopunição. Devemos sim observar nosso comportamento, mas felizes e gratos a Deus por esta ideia maravilhosa de evoluirmos conscientemente. Desenvolvamos também a compreensão referente ao comportamento do próximo. Isto é muito importante. Aprendamos a perdoar sempre e a pedir perdão quando incorremos em alguma conduta ou atitude que eventualmente possa ter ferido companheiros e amigos. Continuemos a nos empenhar com devoção e muita atenção ao nosso desempenho no convívio. Ao cabo de 3 anos, certamente veríamos uma grande mudança em nossos pensamentos, em nossa maneira de falar, em nosso tom de voz. Enfim, estaríamos muito mais suaves no convívio, mais tolerantes e mais compreensivos, mais aptos ao amor ao próximo. Estejamos atentos a nós mesmos, não perdendo a oportunidade de orar, pedindo a Deus força para constatar alguma falha nossa e determinação em não repetirmos o erro. Veremos então que nesses 3 anos, nós nos vigiamos, primeiro quando o orgulho queria nos empedernir, depois quando a vaidade desejava nos influenciar e terceiro, quando soubemos fazer ouvidos moucos a elogios sedutores. Ao fim desses 3 anos de valentia e disciplina, teremos nos ocupado prioritariamente com coisas que vamos levar conosco: amor, compaixão, entendimento da dor alheia, capacidade de pedir e de conceder perdão, maledicência zero, alegria e gratidão. Grandes mudanças para melhor ocorreram em nossa maneira de ser. Conseguimos criar um clima espiritual muito favorável com a prática do bem, o hábito de orar e com exercícios de silêncio, substituindo aquelas respostas rápidas e triunfantes que nos teriam feito sentir o sabor enganoso da prevalência, aquela equivocada necessidade de prevalecer, tão frequente no ser humano. Felizmente, durante esses 3 anos de autoobservação, teremos aprendido a trabalhar interiormente e em silêncio. Esse espaço de tempo terá sido precioso para automatizarmos um comportamento saneador e nos habilitará, com certeza, a vivenciar os luminosos ensinamentos de Jesus, como aquele em que ele nos diz: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso está registrado em João, capítulo 15, no versículo 12. Porque Jesus sabe que o mundo será outro quando toda a humanidade conseguir amadurecimento emocional e moral para colocar esse divino mandamento em prática. Então, meus irmãos, por tudo saibamos dar graças a Deus. E vamos então encerrar com a nossa prece de agradecimento a Deus,
pedindo o seu divino amor envolvendo todo o planeta Terra, que nos hospeda com tanta generosidade, e que esse divino amor também preencha os corações de cada um de nós que formamos a humanidade do planeta Terra. Que sejamos gratos a Deus por tudo, embora não entendamos, porque ainda não temos a capacidade de entender tudo, mas a fé que nos sustenta também nos faz agradecer com toda sinceridade. Muito grata, Senhor. Graças vos damos. Amém.